e vamos louvar. Adore mais, o seu louvor vai tocar na 102.1. Vamos adorar. Adore mais. A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, 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 abençoados de Deus, que bom nós estamos aqui mais uma vez com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, ao vivo com você nesta programação toda especial. Estamos ao vivo com você em Florianópolis, Santa Catarina, 89.1 FM. Estamos ao vivo com você em Curitiba, Paraná, 91.3. Pastor Marco Antônio, daqui um pouquinho, vai participar aqui do nosso programa. Foi lá tomar uma aguinha. Vai lá, Pastor Marco Antônio, toma aquela aguinha rapidinho e volta aqui para participar do nosso programa de hoje. Nós estamos também ao vivo com você em 102.1, estamos hoje no nosso estúdio número 2 aqui, né? Você que está acessando o YouTube, você vai acessar aqui o nosso estúdio número 2. Estamos aqui também com você em São Paulo 102.1 e no Rio de Janeiro em 107.1 FM, chegando também aí a capital carioca, a Zona Oeste, a Baixada Fluminense, a Zona Norte e também todas as cidades aí circunvizinhas do Rio de Janeiro em 107.1 FM. Hoje nós vamos falar do amor ao próximo. Será que a igreja evangélica, será que os homens de Deus, os cristãos, têm praticado, têm participado verdadeiramente do amor ao próximo? Será que nós temos vivido o amor ao próximo? É muito fácil, né? Chegar ali na igreja, nós observamos muitas pessoas dizendo assim, mais bem-aventurado é quem, irmão? Aquele que dá, aquele que recebe. Ou mais bem-aventurado é dar do que receber. As pessoas falam isso, mas será que praticam? Todos falam, é preciso ajudar o próximo. Se a gente vê um irmão carente, nós temos que estender a mão para o irmão carente. Mas a igreja, ela tem vivido realmente o amor ao próximo? Muitas pessoas, elas falam assim, temos que levar as pessoas para ir na igreja, para congregar, para receber o evangelho. Será que as pessoas têm feito isso? Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, bispo, eu ia pegar uma senhorinha ali, ela não tem condição de ir na igreja, eu passava todos os dias na casa dessa senhorinha para levar na igreja, mas eu tô cansado, bispo, eu mudo meu caminho, toda vez eu perco meia hora para ir lá na casa da irmã, para levar para a igreja. Pede para outro ajudar agora que eu já fiz a minha parte. Será que o cristão tem vivido realmente o amor ao próximo, tem amado o seu próximo como a si mesmo? A Bíblia ensina isso, hein? É um mandamento de Deus, amar o seu próximo como se fosse a si mesmo. Será que o cristão tem praticado isso? Você vai fazer perguntas aqui para os nossos convidados. Daqui um pouquinho eu vou trazer os nossos convidados de hoje aqui na nossa programação especial. Antes eu quero passar para você os endereços deste domingo da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, e daqui um pouquinho nós vamos receber os nossos convidados de hoje que vão falar sobre o amor ao próximo. Temos vivido o amor ao próximo? Não temos vivido o nosso amor ao próximo? O que você acha que está faltando na igreja? Qual seria a alternativa da igreja para alcançar a vida eterna, né? Porque o amor ao próximo, ele é crucial para alcançarmos a nossa vida eterna. Jesus uma vez citou uma parábola sobre o dever de amar o próximo. Ele disse, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e você não foi me visitar, mas Senhor, quando nós fizemos essas coisas? E Jesus vai falar, toda vez que você deixou de fazer a um dos meus pequeninos, vocês
deixaram de fazer a mim. E todas as vezes que vocês fizeram dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Como está o amor ao próximo? Hoje você vai fazer perguntas para os nossos convidados daqui um pouquinho, no seu programa Respondendo Suas Dúvidas, ao vivo de São Paulo para todo o Brasil. Se você quiser participar, prefixo 11, você que está fora de São Paulo, e o nosso WhatsApp é o 96504 9910. 11 São Paulo, 96504 9910 é o programa. É o telefone para você participar do programa Respondendo Suas Dúvidas, ao vivo, hein? Para São Paulo e ao vivo para todo o Brasil, aqui com você. Quer assistir no nosso programa? Bispo, eu quero ver os convidados, eu quero ver aqui os participantes do programa hoje. Você vai entrar no canal Amor e Graça no YouTube e você vai acompanhar a nossa programação aqui ao vivo. Vamos lá, vamos a um break rapidinho. Fique aí com os endereços deste domingo da Comunidade Cristã Amor e Graça. Fique aí com as vinhetas deste domingo e eu volto já já com você. Vamos lá! Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para uma grande concentração de fé, onde você vai tomar posse do milagre em sua vida. Você precisa de um grande milagre? Então venha estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Uma reunião que vai mudar a sua vida. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã, com a pastora Silvia Viana, e às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas, com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Você pode mandar suas perguntas aqui para os nossos convidados. O cristão tem vivido realmente o amor ao próximo? Eu vou receber o nosso primeiro convidado que está aqui conosco. Ele está ao vivo aqui nos estúdios aqui da Avenida Paulista. Nós estamos aqui com você, que é o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, mais uma vez aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Ele que é responsável pela distribuição de alimentos em São Paulo, né? Todas as sextas-feiras, inclusive é hoje, hein? Pastor Luciano Scala, todas as sextas-feiras ele faz aquela doação de alimentos, né? O povo está passando muita fome
Muitas pessoas estão aí com dificuldades financeiras para comprarem uma cesta básica, e todas as sextas-feiras o pastor Luciano Scala ele faz aquela doação de alimentos, né? Mais de 500 marmitas, né, pastor Luciano Scala? E também ele tem ali uma instituição onde ele ajuda os dependentes químicos, né? E está aí sempre conosco no programa Respondendo Suas Dúvidas. Pastor Luciano, muito bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos que estão acompanhando essa programação. Você que agora ouve pelo rádio, você que acompanha pela internet. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui mais um dia, mais uma sexta-feira. Eu gosto de vir aqui de sexta-feira, porque é exatamente o que o bispo disse. É o dia que nós realizamos uma grande ação no centro da cidade de São Paulo. Bispo, nós entregávamos 500 refeições, mas nós a cada semana estamos aumentando a quantidade. Na última sexta-feira foram 828 refeições e nós entregamos, parece incrível, né? Mas em 10, 15 minutos, bispo, nós entregamos essa quantidade gigantesca de refeições, porque realmente a quantidade de moradores de rua de São Paulo cresceu demais. Daqui a pouquinho eu vou falar alguns dados aqui, que alguns que talvez não estão familiarizados com esses dados ficarão impressionados de saber o tanto de gente que passa fome na cidade de São Paulo, bispo. É impressionante, né, pastor Luciano? 828 marmitas foram entregues sexta-feira passada. E a questão é que, pastor Luciano, a pessoa come na sexta, no sábado ela já vai ter fome de novo, né? Exatamente. É um trabalho, bispo, eu tenho acompanhado já faz alguns anos. Então, na semana você encontra, mas você pensa assim, no sábado é um dia que nem sempre tem entregas. Domingo, então, quem vai deixar a sua casa? Quem vai deixar de assistir a televisão, aquele joguinho de futebol, para ir no centro levar comida? São poucos, para não dizer que não tem ninguém. Então, realmente, sexta-feira é um dia que tem bastante gente entregando até, mas tem dias que eles não têm o que comer. E aí a igreja, ela tem um papel fundamental nisso, e nós vamos falar acerca desse assunto no longo do programa. Está certo, está aí então o pastor Luciano Scala, que vai falar sobre essas questões aí da pobreza, né, que aumentou demais, né, um dado, ele é uma pessoa que está ali todas as sextas-feiras, há muitos meses já, né, distribuindo cestas básicas, então ninguém melhor do que ele para falar, olha, aumentou o número de pessoas carentes, aumentou o número de pessoas necessitadas. Pastor Luciano, um dos mandamentos de Jesus, né, é o amor ao próximo, né? A Bíblia está escrito, amai o teu próximo como se fosse a ti mesmo. Não é amar o próximo assim, tem pessoas que elas confundem dó, piedade com amor, né? Exatamente. Piedade é uma coisa, compaixão é uma coisa, amor é outra coisa completamente diferente. Jesus não diz tende compaixão com o seu próximo, ele diz tende amor, amai o teu próximo como se fosse a ti mesmo. Esse mandamento aí o senhor tem visto nas igrejas? Será que a igreja evangélica ela tem realmente se preocupado com o próximo? Porque quando você fala para um crente, para um cristão, sobre um compromisso com Deus, aí é evidente, né, que muitas pessoas têm aquele compromisso. Você vê assim as situações maravilhosas, né? Pessoas que abrem mão de passeios, de viagens, abrem mão de lazer. Quantos irmãos chegam na igreja e falam assim, pastor Luciano Scala, meu marido me convidou para ir para a praia, aí eu falei que vou, mas só depois da igreja. Então a pessoa vai ali, assiste o culto, sai já com a malinha pronta e já vai direto para a praia, vai direto para o passeio. Às vezes tem um feriado prolongado, a pessoa faz isso. Então quando se fala de compromisso para com Deus, é evidente que muitas pessoas têm, mas não é só isso que leva à vida eterna. O cumprimento do mandamento é amai o teu próximo como se fosse a ti mesmo. Aí quando você vai para este outro quesito, a coisa já pesa mais, né? Que a pessoa ela pensa que só a dedicação dela para com Deus é o suficiente. Como se houver, pastor Luciano Scala, o mandamento de Deus, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como se fosse você mesmo, esses dois mandamentos para a entrada na vida eterna. Maravilha, bispo. Eu quando recebi a pauta do programa de hoje, fiquei muito feliz, porque é um assunto que particularmente eu amo falar sobre o amor. Isso é fantástico, falar sobre o amor ao próximo, isso é um mandamento. Nós encontramos os 10 mandamentos, o decálogo no Antigo Testamento, e os 10 mandamentos, quando você vai analisá-los, você vai ver
que são 5 do homem a Deus e 5 do homem ao próximo. Jesus então disse, vamos resumir, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, eu não vou me amar mais do que eu amo os demais, também não vou amar o outro mais do que eu me amo. Eu vou amar num patamar de igualdade. Quando nós olhamos e analisamos esse tema, essa temática dentro da Bíblia, eu me recordo quando eu conheci a obra de Emmanuel Levinas. E Emmanuel Levinas, ele fala sobre a alteridade. E quando nós falamos da alteridade, eu pude estudar Levinas com uma das maiores autoridades da América, que é um professor da minha faculdade de filosofia, chamado Eliseu Sintra. E ele passa pra gente um dos imperativos de Levinas, que é fazer de tudo para que o outro viva. E isso tem norteado a minha vida, isso tem me feito olhar para o próximo e ter essa atenção. Certa vez, o bispo até citou, lá em Mateus capítulo 25, Jesus deixou isso muito claro. Quando nós fizemos para ti, Senhor? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. Fizeram o quê? Deu de comer, deu de vestir, acolheu, visitou quando estava enfermo, visitou quando estava preso. Então, Jesus, ele sempre deu a ênfase que o cristianismo, que ser cristão, ser um seguidor de Cristo, não é você estar dentro de um sistema religioso, não é você viver uma meditação, não é você viver uma introspecção, você viver olhando apenas para dentro de si. Jesus convidou a nós amarmos ao próximo, a sairmos daquele arcabouço da religiosidade da sua época e nós irmos para o lado de fora alcançar o outro. Isso se chama responsabilidade. E a igreja hoje, nós temos algumas igrejas que têm sim esse amor ao próximo, essa prática do amor, da alteridade, né, de pensar no outro, mas infelizmente nós encontramos ainda muitas igrejas onde é ensinado o egoísmo, é ensinado que o homem deve se preocupar apenas consigo, ele deve se preocupar apenas com o seu sucesso, com a sua conquista, com a sua vitória, e pouco se olha para o outro, para aquele que sofre. E existem muitas pessoas que sofrem ao nosso redor, e nós como igreja possuímos uma responsabilidade imensa, bispo, com esse outro. Exatamente. 11 São Paulo 96504 9910. 11 96504 9910. Ô pastor Luciano Scala, o testemunha de Jeová, né? O testemunho de Jeová, ele aprende, né? Isso é um conceito que eles têm, que se eles não forem evangelizar de porta em porta, eles não vão ter a ressurreição de morar aqui na terra, conforme é a tradição que é pregada ali. Eles não acham que eles vão para o céu, né? Eles acham que eles vão morar aqui no novo céu e na nova terra. Mas apenas aqueles 144 mil, 144 que vão para o céu. O resto vai Exato. ficar tudo aqui na terra. Mas tem a concepção, olha, se você não for evangelizar de porta em porta, você não é da vida eterna. O espírita, ele tem essa pregação da doutrina dele, né? O espírita, ele é doutrinado desde o começo, que ele tem que ajudar as pessoas, que ele tem que fazer Exatamente. caridade. Sem caridade não tem reencarnação, não tem a vida. Evolução. A evolução não vai vir Evolução. se Isso. não estiver essa caridade, né? E o evangélico, ele pauta muito nesse primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Irmão, você tem que amar Deus, você tem que amar Deus. O segundo mandamento, o senhor acha que, na sua opinião, ele está sendo meio excluído das igrejas? Por que que o evangélico, ele não faz a caridade maior do que o espírita, né? Porque se o espírita, ele ajuda ao próximo, sem ter lá um compromisso com a palavra, um compromisso com Deus, ele ajuda, sem ter uma prática bíblica, ele ajuda o seu próximo. Por que que o evangélico, que é um praticante da palavra de Deus, não vive isso? Qual é a sua opinião sobre esta questão? Ótima pergunta, bispo. Excelente pergunta, porque isso é uma incoerência na interpretação, na hermenêutica bíblica. Percebe que as pessoas, bispo, elas se apegam muito àquela noção de que ninguém é salvo porque pratica boas obras. É claro que não.
para que ninguém se glorie. Isso é claro. Quando você lê a Epístola Universal de Tiago, isso fica transparente para a gente. Porém, lá em Tiago também vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então percebe que o cristão genuíno, verdadeiro, ele não pratica boas obras para ser salvo. Ele não pratica boas obras porque ele quer ser bom no sentido de superior ao outro que não pratica. Ninguém pratica boas obras para ser salvo, mas o salvo verdadeiro, os calvinistas que gostam, né, dessa expressão, aquele que é salvo, aquele que já é o escolhido, né, como os nossos irmãos calvinistas falam, aquele que já foi escolhido, ele pratica boas obras. Então muitas pessoas se apegam à noção de que aquilo que Paulo disse, né, que ninguém é salvo pelas obras, então negligenciam a prática do amor, a prática da caridade, que é bíblica. Lá em Tiago diz, se você vê seu irmão nu, com fome, se você vê ele na necessidade, você não ajuda, que proveito virá daí? Tiago faz essa questão, né? Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver a prática da obra, ela é morta em si mesma. Então existe sim, né, na doutrina católica eles praticam as boas atitudes, as boas ações. No espiritismo isso é uma bandeira muito forte. Eu faço esse trabalho nas ruas há aproximadamente 16 anos, 16 para 17 anos. E nós encontramos, bispo, muitos grupos espíritas, católicos, grupos evangélicos, pouquíssimos. Ah, pastor, mas tem um grupo. Não, tudo bem, pode ser que tenha, eu acredito que tenha. Mas eu encontro com muito mais facilidade espíritas. Eu falo aqui de forma empírica, porque eu tô lá toda semana. Eu encontro muitos espíritas e católicos. Por quê? Porque eles têm essa noção da necessidade de praticar boas obras para que exista evolução. Nós não pensamos na evolução, nós pensamos sim no cristianismo prático, que é você amar ao próximo e dividir o pão, porque isso é bíblico. Está certo, programa Respondendo Suas Dúvidas, estamos ao vivo com você em Florianópolis, Santa Catarina, estamos com você também ao vivo aqui em São Paulo, 102.1, estamos ao vivo com você em Curitiba, 91.3 FM e pela 107.1 no Rio de Janeiro, em toda a grande Baixada Fluminense aí, Zona Norte, Zona Leste também do Rio de Janeiro. O cristão tem ouvido realmente, ou aliás, o cristão tem vivido realmente o amor ao próximo? Será que as pessoas têm praticado o amor ao próximo? Têm praticado realmente os mandamentos de Deus? Muitos se enganam, muitos se iludem. Não, amar a Deus acima de todas as coisas, isso que é importante. É aquele conceito, né, o pastor Luciano Scala? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo é o segundo, então não tem tanta importância. O segundo. Quem foi o vice-campeão brasileiro de 2010? Não sei quem foi. Eu gostaria de não falar de futebol, bicho, nesses próximos futebol, seu calcanhar de Aquiles, né? O senhor torceu pro time errado quando o senhor nasceu. Isso aí é predestinação, a gente não vai entrar na predestinação. Apesar que meu time tá indo bem agora. Tá classificado, já tá na classificado. segunda divisão da América? É o que tem pra hoje, bicho. É o que tem. Nós temos que aprender a ser grato àquilo que nós temos. Tá bom, tem a primeira divisão da América e a segunda divisão, né? Cada um se contenta com o que pode, né? É isso aí, né? E aí, o cristão tem vivido realmente o amor ao próximo? Então, quando chega naquela questão, pastor Luciano, é o segundo mandamento. O segundo já não tem tanta importância. Menos importante. Exato. E na verdade não. Na verdade, ele é equivalente ao primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a si mesmo. Isso é equivalente, né? Nós devemos amar a Deus. E se nós não amamos o próximo, nós não praticamos o bem para o próximo, nós estamos, em outras palavras, negligenciando o primeiro. Pastor? Sim, leia lá, Mateus, capítulo 25. Porque lá também diz, quando nós deixamos de fazer para ti, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos. E eu pergunto pro senhor, só para completar essa frase do segundo mandamento, né? O senhor é canhoto ou o senhor é destro? Eu sou destro. Então arranca a perna esquerda, aquela segunda, ela não vale nada. Não tá valendo mais nada, né? Então, aí o senhor vai andar? Não tem como, né, bispo? Então, sua perna mais forte é a direita. Mas, assim, a esquerda o senhor não anda. Sim, aí, exatamente. Como é que fica? Então, e as pessoas acham que basta apenas ter uma vida devocional. É eu e Deus. Eu ouço muito isso, né? Eu e Deus. É minha vida com Deus.
porque eu tenho a minha vida de oração, eu leio a Bíblia, eu vou pra igreja, eu vou lá e oro. Acaba o culto, vai embora. Acaba o culto, vai embora e vai viver a sua vida, vai tocar a sua vida. Mas e aí? E a prática do amor ao próximo? Fica aí essa reflexão. Eu espero que esse programa de hoje possa mexer conosco aí, que somos cristãos e acreditamos na Bíblia. Tá certo. Ô, pastor Luciano, eu vou te fazer a última pergunta aqui, antes do nosso primeiro break. As igrejas, nós temos igrejas aí riquíssimas, né? Não adianta falar que não. Tem igrejas aí riquíssimas. Tem igreja aí que se o dono pegasse o dinheiro e jogasse pela janela, ele ia ficar o resto da vida inteira jogando dinheiro pela janela e não ia acabar o dinheiro de tanto dinheiro que tem. Igrejas que podiam resolver a questão de toda a pobreza do Brasil, né? Poderiam resolver, se eles quisessem resolver, o dinheiro que eles têm, eles resolveriam todo o problema do Brasil, né? É muito fácil aí para as questões políticas da igreja, né? Porque a igreja ela é isenta de todos os impostos, né? A igreja não paga imposto. Então a igreja ela já é livre do imposto. Por que a igreja é livre do imposto? Para exatamente investir nessas questões, né? Investir no bem-estar do povo, né? Não só no bem-estar espiritual. É fácil você investir no bem-estar espiritual. Eu chego aqui, prego um monte de coisa. Ô, irmãos, vamos lá, tenha fé, confie em Deus, Deus está contigo, confia no Senhor, se confiar em Deus nada te faltará, acredita no Senhor. É muito fácil isso. Mas e o outro ponto, né? O ponto crucial, que é o ponto da ajuda. Sim. Porque nós vamos depois, no próximo bloco, entrar naquela questão de Tiago, porque se você vê o irmão lá passando necessidade e você apenas contempla aquilo, não faz nada para ajudá-lo, você não está fazendo nada, você não está ajudando em nada. As igrejas, na sua visão, o pastor Luciano Scala, elas poderiam resolver o problema da fome, pelo menos no Brasil? Bispo, eu vou falar uma coisa aqui. Pode incluir católico também, viu? Não é o só... cristão, né, no modo geral, cristão católico, ortodoxo, evangélico, todos nós. Bom, uma coisa é muito forte em São Paulo, para quem não é de São Paulo, eu sei que esse programa chega em outros estados, até em outros países, mas aqui em São Paulo nós temos um problema crônico, que é o problema da fome, é um problema muito agudo em São Paulo. Alguns anos atrás, pelo menos há uns 8 anos atrás, a estimativa era de 26 mil pessoas morando nas ruas aqui em São Paulo. Esse número com a pandemia cresceu. Nós estamos aí pro 3º ano de pandemia e esse número cresceu, agravou. Daí esse número foi para 30 mil, para 36 mil, eram os dados que foram chegando pra gente. E agora existe uma estimativa de 46 mil pessoas que moram nas ruas. E nós precisamos também considerar que existem mais de 40 mil pessoas que moram em invasões. Sabe esses prédios abandonados que as famílias acabam invadindo e morando numa situação muito precária? Isso acontece muito aqui em São Paulo. Então nós estamos falando de um número de quase 100 mil pessoas que estão hoje numa necessidade muito intensa. Fora as famílias que estão padecendo com fome. Pessoas que não conseguem comprar um botijão de gás. E não estou falando loucura, assiste televisão, assiste o jornal, você vai ver. Pessoas que estão cozinhando com lenha aqui em São Paulo. Voltamos para a época da roça. Então nós estamos numa situação muito aguda, muito grave de fome. E a igreja, como o bispo colocou aqui, ressaltou, a igreja ela tem condições de fazer isso. Essa promoção social. A igreja ela faz parte do terceiro setor. A igreja ela tem isenção. Eu sou pastor de uma igreja, eu sempre falo isso, eu sou de uma igreja de periferia, uma igreja de bairro, é uma rua sem saída na Vila Brasilândia. E nós conseguimos ajudar dezenas de famílias da nossa comunidade. Nós conseguimos levar para o centro de São Paulo 700 refeições. Semana passada, 828 refeições. Nós já levamos 1000 refeições de uma noite. Então percebe que se todos ajudarem, nós não temos um empresário que chega lá e toma aqui o valor para fazer isso. Não, é dízimos, ofertas, ajuda de um, ajuda de outro. E a gente consegue fazer esse trabalho social. Vale sim a pena a igreja se unir. Começar a tirar os olhos do crescimento apenas para si, aquele crescimento, né, somente na vertical, de querer alcançar o mundo inteiro. E existem pessoas aqui, ó, da nossa comunidade, próximas a nós, na nossa cidade padecendo. Então a igreja ela tem que se despertar para isso, bispo, e ela tem sim que praticar esse bem, e teríamos sim condições de mudar a realidade do Brasil,
É, exatamente. Nós vamos então ao break rapidinho e voltamos já já com você. O próximo bloco é o bloco de participação dos nossos ouvintes. O cristão tem vivido realmente o amor ao próximo? Participe, hein? Você de São Paulo, você de Curitiba, você do Rio de Janeiro, você aqui de São Paulo, você de Florianópolis, Santa Catarina, você do resto do Brasil, de fora aí do Brasil também, você mora em outro país, me diga aí se no outro país você vê fome, você encontra pessoas aí passando dificuldade. O cristão tem vivido realmente o amor ao próximo? 11 São Paulo 96504-9910. Você manda a sua mensagem de áudio ou de texto e no próximo bloco nós vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para uma grande concentração de fé, onde você vai tomar posse do milagre em sua vida. Você precisa de um grande milagre? Então venha estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Uma reunião que vai mudar a sua vida. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana, Leia a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Agora nós vamos ao bloco dos nossos ouvintes, né, aqueles que participam aqui da nossa programação. Mas antes, deixa eu chamar aqui o pastor Marco Antônio, ele é de Curitiba, Paraná, e ele tem o programa Café com os Empresários, o programa que vai antes do nosso, né? Inclusive, às vezes eu expulso o pastor Marco Antônio do estúdio, porque ele demora muito para sair. Tá entregando programa muito em cima do meu, hein, pastor? Às vezes eu quero entrar no estúdio, pastor Marco Antônio não deixa, rapaz. Tá lá, tá despedindo do pessoal. Pastor Marco Antônio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bispo Emerson Viana. Mas eu entrego em cima porque eu gosto do senhor. Então, quando o senhor chega, é bom estar pertinho. É isso aí, né? Acaba de entrar, mas às vezes eu te atropelo no programa, né, pastor? O senhor tá saindo aqui, um fica assim, meio sem saber se vai pra direita ou vai pra esquerda, e acaba tendo essa confusão aí. Pastor Marco Antônio, como é que tá aí Curitiba, hein? Pessoal de Curitiba, tá tudo bem? Tá, nesse momento, 23 graus em Curitiba, que pra gente é muito quente, né?
Então tá um dia maravilhoso, estou com o ar-condicionado no carro aqui gelando, porque tá um calorzão aqui de 23 graus. É, para Curitiba tá quente mesmo. E pastor Marco Antônio, tem muita gente com fome aí em Curitiba? Como é que é aí a situação? Aqui em São Paulo a gente passa aqui nas praças, sempre tem uma pessoa com aquela cabaninha morando aqui nas praças. E Curitiba aí a pobreza tá muito grande aí também? Assim, como eu já tive a oportunidade de morar em São Paulo e também morar em Curitiba, né? É, a diferença é muito grande de Curitiba e de São Paulo, sabe? Sim. Embora tenha morador de rua, a realidade de São Paulo é uma outra realidade. Eu acredito que em virtude da grande população, né, Bispo? É, sim. Eu imagino, né? Tem morador de rua, sim, mas é muito menos, assim. Curitiba, a cidade que é muito organizada em relação à alimentação dessas pessoas. Existem muitas casas da prefeitura que a prefeitura cede para esses moradores de rua para eles dormirem à noite, com chuveiro para eles tomarem banho. Então a cidade de Curitiba é assim, o cara só dorme na rua se quiser. É, que bom, hein? Que bom que tem esse apoio, esse acesso aí, né, da população. E eu estava aqui falando com o pastor Luciano, o senhor deveria estar ouvindo aí, né, em off, sobre a questão das igrejas, né? Se as igrejas poderiam fazer alguma obra social a mais, né? Ter o segundo mandamento como um dos principais também, né? Porque eu falava aqui com o pastor Luciano Scala que muitas igrejas elas se preocupam com o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quando chega na questão do amor ao próximo, muitas vezes esse amor ele é negligenciado. O senhor, qual é a sua opinião sobre isso aí? As igrejas poderiam, pastor Marco Antônio, ajudar mais as pessoas carentes, necessitadas, ter ali, ainda que nas suas posses, cima ali, nas suas limitações, ajudar um pouquinho mais as pessoas para que não houvesse tanta pobreza aí no Brasil? Olha, pastor, eu sou órfão de pai e mãe. Não sei se o senhor se o bispo Emerson já ouviu meu testemunho, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai foi assassinado, a minha mãe caiu nas drogas e morreu de AIDS, né? Poxa, Então, eu fui uma criança que aos 9 anos de idade precisou trabalhar para comer. Então, eu entendo bastante essa questão de ficar na rua. Eu já fiquei na rua, eu já passei fome, já tive que acordar no meio nem acordar porque eu não tinha dormido de fome, mas eu lembro de muitas vezes ir no meio da madrugada pedir pão para comer numa panificadora. Eu passei muita dificuldade, eu fui um órfão de pai e mãe, e se não fosse a igreja me abraçar, né, a Bíblia fala que a verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva. E eu sou hoje um homem de 40 anos, que aos 12 anos de idade fui resgatado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Foi o trabalho missionário da Assembleia de Deus de Curitiba que me alcançou e eu tive todo esse suporte. Depois eu fui adotado por um tio meu, que era da igreja também, um presbítero da Assembleia de Deus. Então eu vi o trabalho da igreja, o trabalho social da igreja muito forte, me socorrendo. E durante toda a minha vida eu trabalhei com ação social, né? Eu sou radialista desde o ano de 1995, estou no ar aqui em Curitiba há 27 anos, e eu estou envolvido com as igrejas. Aqui a PIB, a Primeira Igreja Batista de Curitiba, faz um trabalho muito bom. A Assembleia de Deus Central do pastor Wagner faz um trabalho muito bom. A Igreja Adventista da Promessa faz um trabalho muito bom. Muitas igrejas aqui, como a Igreja com Propósitos, a ICP, muitas igrejas estão trabalhando hoje. Eu diria para o senhor assim, que em Curitiba, em virtude da realidade ser muito diferente de São Paulo, as igrejas são muito unidas na ação social. Falta gente, assim, mais gente da igreja para atender do que gente precisando na rua. A igreja de Curitiba realmente cumpre esse versículo de ajudar o órfão e a viúva, que o negócio é a pegada da igreja mesmo. que bom, hein, pastor? Graças a Deus, né, pastor Luciano É. Scala, que boa informação em Curitiba, né? Sim, sim. Bom dia, pastor tá aí conosco. Pastor Marcos, né? Marco Antônio. Marco Antônio. O bispo, ontem eu estava conversando, ontem eu participei de um programa de uma Assembleia de Deus lá do Japão, um programa que foi transmitido lá. E nós falávamos dessa realidade, eu comentava acerca do problema aqui de São Paulo,
E eles falavam acerca do Japão, eu dei até risada, porque lá no Japão é aquilo que o pastor colocou, só fica na rua quem quer. Lá o Estado fornece um apartamento e uma renda mensal para a pessoa não ficar na rua. Falei, meu Deus, quanto que custa uma passagem pro Japão? Acho que eu vou pro Japão. Eu pareço Não japonês. precisa, vai pra Curitiba. Ou então vou para Curitiba, mais perto, né? Mas aqui em São Paulo é isso que o pastor colocou. A nossa realidade ela é muito, muito diferente. Uma metrópole, né? Como São Paulo, os problemas também são gigantescos. A cidade é gigante e os problemas são gigantescos aqui, né, bispo? Pastor Marco Antônio, quero agradecer muito pela sua participação, viu? Eu ouço aí o seu programa direto aí, né? E tá fazendo sucesso aí em Curitiba. E é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Seu testemunho é muito lindo, muito maravilhoso. Saber que você foi acolhido pela igreja, esse é o nosso objetivo hoje na nossa programação, que toda a igreja ela tenha uma preocupação maior com as pessoas que estão sofrendo, passando dificuldades, com as pessoas que estão necessitadas, porque hoje a gente ajuda a igreja, amanhã a igreja vai ser ajudada por aqueles que foram ajudados, como o seu caso, né? Você foi ajudado pela igreja, hoje você tem um programa, você fala da igreja, você dá o seu testemunho, as pessoas ouvem essa ação caridosa que a igreja teve, se interessam em conhecer a igreja porque a igreja te ajudou. Então, assim, hoje a igreja faz para a pessoa, amanhã a pessoa vai retribuir com a sua gratidão, com a sua oferta, com o seu dízimo, né? E a igreja vai crescer com isso. Então, quando Jesus diz, mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe, porque quando a pessoa dá, ela vai ter depois em troca. E esse seu testemunho é maravilhoso e quero agradecer aí pela sua participação no programa. Amém, bispo. Sabe que eu sou teu fã. Eu acho muito legal a inteligência que Deus deu para o senhor e a maneira que o senhor conduz, porque você não é um cara religioso, você, pelo contrário, é uma pessoa ética que traz sempre um ponto de vista, e o ponto de vista fundamentado, acho temas tão polêmicos. Eu ouço o seu programa todo dia, sou seu fã, e quando o senhor estiver em Curitiba, vai ser uma honra, um prazer ter o senhor aqui, sempre aqui, ó, na nossa empresa, visitar a nossa casa. E quando o senhor abrir uma igreja aqui em Curitiba, eu quero ir na sua igreja, hein? Tá bom, tá marcado, pastor. Qualquer dia eu vou lá no seu programa, viu? Pode esperar. Amém. Grande abraço, Tá Bispo Emerson Viana. Um abraço, meu querido. Tá aí, então, pastor Marco Antônio, simpatia, né? E olha aí, tá vendo? Tudo se encaixou. Pastor Luciano, diante de Deus, eu não sabia que o pastor Marco Antônio, ele tinha sido morador de rua, mas você vê, quando Deus faz as coisas, ele faz realmente a vontade dele, segundo o Espírito Santo, né? Eu chamei o pastor Luciano, eu já sei que encaixar perfeitamente com esse tema de hoje, né, pelas suas obras sociais, mas o pastor Marco Antônio não sabia disso, havia convidado ele ontem, não sabia que ele era morador de rua, ele até perguntou se eu já ouviu meu testemunho, não tive o prazer ainda de ouvir, vou ouvir o testemunho do pastor Marco Antônio, mas aos 9 anos ele se encontrava nas ruas lá de Curitiba. O testemunho foi perfeito, né, com a fala desde o começo do programa, do papel da igreja. Imagina se a igreja, né, não tivesse feito esse papel, o que seria, né, do nosso amigo aí, pastor Marco Antônio. Imagina se a igreja não tivesse tido essa responsabilidade. Então, bispo, é realmente de Deus, né, essa perfeição, esse encaixe, ainda que o bispo não sabia, Deus sim sabia e preparou esse encontro. E eu me senti muito feliz, muito honrado de poder ouvir um trechinho desse testemunho. Tenho certeza que tem muito mais detalhes, né, esse testemunho que ele viveu, passou na sua vida, mas só por aquilo que eu já ouvi, isso já alegou meu coração. Está certo, a Edna aqui de Curitiba, o pastor Luciano, ela fala assim, bom dia bispo, bom dia convidado, sou a Edna de Curitiba, bairro do Cajuru, eu tenho feito a minha parte, sempre estou socorrendo quem precisa dentro das minhas condições e sempre levando para a casa de Deus, mas eu acho que ainda deixo a desejar, mas eu acho que não temos vivido realmente o amor ao próximo, como a Bíblia cita. Bom, o pastor Luciano, a Bíblia diz, a ninguém fiquei devendo nada, exceto o amor, né? Então já Deus deixa claro lá na Bíblia que o amor a gente sempre vai estar em dúvida. Sim. E é bom sentimentos como o da Edna, lá de Curitiba, que ela acha que ela está devendo.
né? Porque quando a pessoa fala, não, eu faço, aí ela vai fazer que Já nem lá, ó, cumpri a que nem o missão. fariseu, não, ó, Senhor, graças te dou, porque dou meu dízimo, batendo no peito, Sim. Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem esse pecador ralé aqui que tá encurvado aqui diante de mim, eu não, eu faço a minha parte, eu ajudo o próximo. Que bom que a Edna de Curitiba, ela tem esse sentimento, que ela poderia fazer mais, né? Sim, bom dia, Edna, bom dia a todos aí de Curitiba. É exatamente isso. A fala dela, ela é bem importante, porque demonstra o quê? O que está no meu alcance, das minhas condições, eu tenho feito. Ótimo. Se cada um de nós, se cada igreja fizesse o que está ao alcance, nós mudaríamos a realidade. Então, assim, é esse o sentimento, né, de fazer o que está ao alcance, de fazer na sua medida, né? E também esse sentimento de eu não fiz tudo, eu poderia ter feito mais, gostaria de ter feito mais. E é esse propósito, é esse sentido que eu também tenho. Nós entregamos 800 refeições numa sexta-feira, mas se nós tivéssemos 900, nós entregaríamos 900. Se nós tivéssemos 1000, nós entregaríamos 1000. Por quê? Quando nós encerramos de entregar, chegam mais pessoas para pedir. E se nós tivéssemos, nós entregaríamos mais. Então, o sentimento que nós saímos do centro é o de alegria pelo trabalho feito, mas é o também da dívida, bispo, porque ficou ainda um tanto sem receber. Está certo, o Wesley Moura, acho que é amigo do Wesley, seu primo Wesley, Moura, você tem Moura no seu nome, Wesley, não? Acho que é o Wesley que escreveu isso aí, ele é de Ferraz de Vasconcelos. Gostaria de saber se todos, aí nós vamos ter agora a controvérsia do programa, hein, pastor Luciano? Gostaria de saber se todos que me pediram uma ajuda, sendo adulto ou criança, eu como cristão devo amar o meu próximo e dar esse tipo de ajuda. Então, aí nós vamos ter controvérsia agora, vamos lá. Eu acredito que nós precisamos ter senso, né? Realmente, a gente percebe que eu estava vindo para cá e uma pessoa me achou, não sei como, e me mandou uma mensagem. Vou dar um exemplo aqui bem simples. E a pessoa falou assim para mim, bispo, eu preciso de ajuda, pastor. Preciso comprar uma cadeira de rodas. Eu falei, sério? Eu respondi, ela tava vindo pra cá, eu respondi, eu falei, sério? Eu falei, a igreja acabou de receber uma cadeira de rodas. E realmente, nós recebemos. Eu falei, eu vou ceder pra você essa cadeira de rodas. E a pessoa falou assim, não, mas o que eu precisava é de R$60 pra comprar a cadeira de rodas. Eu falei, mas eu tenho a cadeira. Mas a pessoa não queria a cadeira, ela queria os R$60. Então a gente tem que analisar, né, bispo, pra quem que a gente vai ajudar também, né? Pensei que o senhor ia falar o velho ditado, fazer o bem sem ver a quem. Ah, não, a gente tem que observar. Esse ditado é fora, esse não é bíblico, não. A Bíblia fala para nós termos essa prudência, né? Nós temos que analisar bem direitinho, não é fazer de forma sem pensar, sem analisar, senão você vai acabar fazendo coisas que não vai ter proveito algum. Por exemplo, eu quando estava fazendo curso de psicologia, eu me lembro que os professores falavam, e a maioria deles pastores, né? Porque eu me formei na Metodista, e a Metodista tinha muitos pastores lá, professores de psicologia. E eles falavam exatamente esse ponto. Olha, uma criança que está pedindo esmola na rua, né? Por que ela está pedindo? Você abre o vidro, chega para ela e pergunta, escuta, filha, por que você não está na escola? Você estuda, você não estuda? E a maioria eu comecei a fazer isso. Eu falei, você tá precisando de dinheiro pra quê? Ah, minha mãe tá não sei o que, tá passando dificuldade, tá não sei o que. Mas você vai na escola? Não, não vou. Né? Por que você não vai? Ah, não tenho tempo de ir na escola, eu preciso vir aqui pedir dinheiro. Ou seja, a mãe tira a criança da escola, que poderia ir lá estar se alimentando, né? Porque as escolas hoje dão almoço, dão café da manhã, dá o estudo que vai fazer com que ela saia daquela situação, porque ela estudada, ela vai conseguir um bom trabalho, e a mãe tira da escola para a criança ficar no farol pedindo esmola, né? Então, o meu amigo Wesley Moura, nós temos sim, você chega ali, uma criança está passando fome, dá uma coxinha para ela, dá uma comida, não tem problema você dar uma comida, dá um doce, né? Agora, você tem que instruir a criança para que ela esteja ali na escola, para que ela estude, para que ela vá brincar. Lugar de criança não é pedindo esmola no ponto de ônibus, não é no farol, porque os pais veem que isso dá resultado. Coloca a criança lá, eu já vi pais sentados ali atrás do poste, ficam lá sentadinhos, numa boa, e a criança fica lá no farol pedindo indo e esmola. Voltando no farol, né? Indo e voltando, levando dinheiro lá pro pai e pra mãe, né? E tirando essa criança da escola, do aprendizado, né? Então isso eu não concordo de jeito nenhum. Não sei se eu concordo, pastor Luciano. Perfeito, bispo, assina embaixo. Temos que analisar, e a Bíblia fala também que o preguiçoso não deve comer, tem que trabalhar. Então nós sabemos que existem muitas pessoas que elas são acomodadas. E nós, como pastores, né,
o bispo também, com certeza, deve receber muitas pessoas na sua igreja que chegam e veem na igreja, né, bispo, oportunidade, né? Vou ficar por aqui mesmo, né? De repente eu fico aqui e consigo... Não, é aquilo que eu te falei outro dia. A nossa igreja não faz o seu trabalho, né? Sim. De doar marmitas, mas nós Marmitas. doamos cesta básica, né? Sim, Então nós doamos lá, não sei quanto, nem sei quantas cestas básicas são doadas por mês. certo. E aí nós fizemos o recadastramento agora e descibrimos que tem pessoas que morreram ano passado que estavam, né, indo retirar É? a cesta. Não sei como é que ia, mas Como que vai, né? a pessoa já estava morta, o pastor. É? E outros que nunca colocaram os pés na igreja. Sim. Né? Então a pessoa não vai na igreja, ela não quer ter um encontro com Deus, mas ela quer a cesta básica. É. Esse senhor que morreu, os filhos aproveitaram que ele tirava a cesta básica e continuaram indo lá como se fosse ele. Pois E nós é. falamos, escuta, nós estamos fazendo cadê o senhor fulano? Ah, ele morreu ano passado, mas peraí, ele retirou cesta básica semana passada, como é que ele retirou a cesta se ele já Minha estava família morto? respondeu, nossa, cruz credo. Será que é uma alma penada? Será que é o espírito que foi lá? Misericórdia. Aí A é gente tem que complicado, né? analisar, porque existem muitas pessoas que se aproveitam, né, de ver que nós fazemos o trabalho social, o trabalho que o bispo faz, o trabalho que eu faço. Então existem muitas pessoas que querem se aproximar para justamente tirar proveito. Então nós que estamos aqui na condição de um agente que ajuda, nós precisamos ter esse bom senso, ser mais analítico, né? E ver de fato a condição da pessoa e se de fato ela precisa de ajuda. Ana Paula de São Paulo, ela pergunta ao pastor Luciano Scala, gostaria de saber como eu posso me aperfeiçoar mais no amor ao próximo. É legal, pergunta muito boa. Como eu faço para me aperfeiçoar? A Bíblia ela vai nos orientar, né? Fazer o bem ao próximo. A melhor maneira é você se colocar na condição do outro. É você se pôr no lugar do outro. Quando a Bíblia fala que Jesus sentiu íntima compaixão daquela mãe que estava enterrando seu filho na porta de Naim, indo para o cemitério, é exatamente isso, se colocar no lugar do outro. Então, quando você se põe no lugar do outro, você entende, você consegue se ver no outro. E aí você consegue desenvolver e praticar de forma mais eficaz, o amor ao próximo. A Vera da Cidade Líder fala assim, ô bispo e pastor Luciano, eu gostaria de saber de vocês sobre esses artistas. Ela cita até um nome do artista, não vou citar por questão de ética aqui, né? Que doou alguns cilindros de ar aí para hospitais, etc. Vocês acham que eles fazem por amor ou para aparecer? Bom, na minha opinião, pastor Luciano, não importa se é por amor, se é para aparecer, importa é que tá fazendo caridade. A gente não conhece Isso aí, coração, né, bispo? esse tipo de julgamento compete a Deus, né? Eu não estou aqui para julgar, esse deu para aparecer, esse deu para pro amor, né? Deus que faça o julgamento dele. Exatamente. Essa é a questão de muitas igrejas evangélicas, que elas não sabem a diferença de Deus pro homem. Elas pensam que o homem está aqui para julgar, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para Boa. discernir, né? Que o julgar na língua portuguesa ele tem dois significados: condenar, dar acusação, né? Ou julgar no sentido de discernir, né? Então nós estamos aqui para discernir. Sim. O cristão julga todas as coisas quando ele discerne. Então eu posso discernir isso, esse é bom, esse é ruim. Agora, julgar no sentido de condenar, só Deus, né, pastor? Só Deus, se ele fez com o coração inteiro ou não, se ele fez para se aparecer ou não, não é responsabilidade nossa. Cada um vai dar conta de si. O importante naquela ocasião dos cilindros, né, que foi na época que muitas pessoas estavam morrendo por falta desse tal cilindro de oxigênio, importante que o propósito foi atingido. Está certo. Temos áudios aí, senhor Wesley? Toca um áudio aí para nós, por favor. O senhor Frost. Vamos lá, senhor Frost. Não temos áudios. Não temos áudios. Não temos áudio? Temos ou não temos? Olá, fazer uma pergunta para o pastor Luciano. Opa, Eu vejo pra que ti. isso é mandamento de Deus, ajudar o próximo, sim. Mas depois que se ajuda, se aplica o evangelho da Bíblia ou prega outro evangelho perturbador? Me responde aí, tá bom? Valeu, um dia abençoado. Eu não entendi a pergunta, o senhor entendeu? Também não entendi. Evangelho perturbador. Não entendi. Bom, eu vou tentar responder aqui alguma coisa. A gente ajuda, né? E nós pregamos não somente com as nossas palavras, né? Nós pregamos com as nossas atitudes. E o amor é exatamente isso. Pregar o amor não está apenas no sentido de você levar Jesus Cristo para a pessoa como aquele que pode salvar e resgatar a vida dela, mas nós devemos pregar
o amor prático. E o amor prático é exatamente isso. É você acolher, é você não julgar a pessoa, é você estender as mãos para a pessoa, é você repartir o pão com essa pessoa. Então eu penso desta forma, né? O papel da igreja é levar Jesus, é pregar o Jesus que morreu e ressuscitou, né? Mas ajudar aquele que também precisa. Eu entendi que ele quis perguntar assim, se dá a cesta básica e depois chega ali para as pessoas que talvez ele tenha já vivido isso, não sei, tô fazendo uma hipótese assim. Então eu dou uma cesta básica pro senhor e aí Certo. fala agora, ó, pastor Luciano, o senhor vai lá pra igreja, senão o senhor vai pros quintos do inferno, entendeu? Acho que foi isso que ele quis dizer. Pode Né? ser. Ajuda e depois traz o evangelho perturbador. Fala, ó, agora, ó, irmão, agora se você não for lá na igreja, você vai queimar no fogo do inferno. Aí o cara, tá bom, então fica a cesta básica de Eu não volta. quero nem essa Eu não cesta. quero essa cesta não, pode ficar de volta. Não, eu não sei se... Porque deve ter, eu não sei, deve ter alguns que fazem isso. Eles fazem a caridade. Tipo, vamos lá, vai, o time de Jeová, ele tem a função de porta em porta, mas pregando para as pessoas que se elas não vierem a testemunho de Jeová, elas não vão ter a vida eterna. Então, eu acho que é tipo assim. Pode ser, né, bicho? Pode ser sim. Mas esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é fazer o genuíno, né? Levar Jesus e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Tá certo. As emissoras vão divulgar seus prefixos agora e daqui um pouquinho voltamos para o último bloco das perguntas aqui para o pastor Luciano Scala. Tem mais alguns áudios que nós vamos colocar no próximo bloco. Nós vamos a um break rapidinho. Quero lembrar para você que domingo agora eu te espero na Comunidade Cristã Amor e Graça, no grande domingo dos milagres. Vamos lá? Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas.
endereços da comunidade cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Agora nós vamos ao último bloco aqui da participação dos nossos convidados. Aliás, hoje, o convidado pastor Luciano Scala, estamos falando hoje sobre amor ao próximo. Muitas perguntas, muitas pessoas participando. Daqui um pouquinho tem o sorteio do livro dos sentimentos e daqui um pouquinho tem também as considerações finais aqui no nosso programa de hoje. Vamos ouvir mais um áudio? Tem mais um áudio aí, senhor Wesley? Toca o áudio aí para nós, por favor. Bispo, bom dia. A paz do Senhor a todos. A minha dúvida em relação ao amor ao próximo é um fator que eu passo muito e às vezes eu não sei o que fazer. Que nem vem um pessoal na rua, no farol, pedir dinheiro, tal, ajuda. Agora a plaquinha é me ajuda que eu tô com fome, isso e aquilo. Mas você vê que a pessoa tá ali que ela não consegue nem ficar de pé. Ou ela tá muito embriagada, ou ela tá o esqueleto de usar tanta droga. Eu gostaria de saber que atitude eu devo tomar em relação a isso, porque eu sei que se eu der alguma coisa de dinheiro, eles vão usar para bebida ou para droga, não vai usar para se alimentar, né? E aí eu queria saber se eu dou, se eu abençoo assim mesmo, ou se eu tenho que rejeitar isso e não se tornar um cooperador, né? Para que a pessoa ela vai se afundar mais ainda. É uma dúvida que eu tenho aí há muito tempo. Se puderem me sanar essa dúvida, eu agradeço. E aí, pastor Luciano Scala, pego ali uma pessoa me pedindo contribuição, me pedindo uma ajuda financeira, e eu percebo a pessoa tá quase caindo lá de embriagada. Quase caindo. Quase caindo. O senhor falava aí fora do ar aqui acerca da cadeira de roda, né? O senhor quer falar sobre isso? Então, é complicado, né? Porque às vezes a pessoa, ela vai exatamente para... Você vai alimentar o vício da pessoa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Existem alguns pontos em São Paulo, eu não sei de onde o ouvinte fala, se é aqui de São Paulo, mas alguns pontos aqui em São Paulo, eles são pontos que são pontos onde são pontos viciados, né? Ali são pessoas que, na verdade, são pessoas que estão precisando se embriagar ou fazer o uso da droga, e qualquer dinheiro que for na mão dessa pessoa, ela vai de fato fazer uso da substância. Já aconteceu de eu estar em lugares assim, a pessoa me pedir algo para comer e eu entrar em algum estabelecimento, comprar ali alguma coisa e servir a pessoa. Mas se eu percebo que a pessoa vai utilizar para o vício, bispo, eu não vou dar. A questão da cadeira de rodas que eu comentei aqui fora do ar, foi exatamente isso. A pessoa chegou para mim hoje e pediu ajuda, precisava comprar uma cadeira de rodas, e realmente sensibiliza, a pessoa precisa de uma cadeira de rodas, se locomover. Mas essa semana eu recebi uma cadeira de rodas na igreja. Essa semana. E eu falei pra pessoa, tô com uma cadeira aqui. Deu sorte, tem uma cadeira aqui pra você. Aqui pra você, pronto. Não, mas eu preciso de R$60. Ué, mas não é cadeira que você precisa? Vai entender, né, bispo? Não precisava mais da cadeira, precisava de R$60. Na verdade é 60, não é da cadeira. Então, a Bíblia, o pastor Luciano, aí vamos entrar nisso aqui, porque é muito importante. Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, e aí as pessoas param por aí. Só que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas, porém ele mesmo não é julgado por ninguém.
Será que teve contradição de Paulo com Jesus, né? Paulo falou que o homem espiritual julga todas as coisas e Jesus disse não julgueis para não ser julgados. Então que julgar que é esse? Como eu falava anteriormente, a tradução da palavra, você pode até encontrar no dicionário, pode pegar qualquer dicionário, no Google mesmo, você pega o dicionário, não precisa ser aqueles mais nobres, não, pega qualquer dicionário. Existem 2 significados para a palavra julgar, né, que é você exercer condenação, então está julgado, né? Então o juiz, por exemplo, ele julga, ele fala, você está condenado, você errou, ele tem esse poder desse julgamento de condenação. E o julgar no sentido de discernir as coisas, né? De você discernir o que é certo e o que é errado. Quando Paulo diz que o homem espiritual julga todas as coisas, está querendo dizer que ele tem o Espírito Santo para saber todas as coisas. O problema é que as pessoas se sentem mal quando dizem não, né, pastor Luciano? Então, às vezes ela fala não e depois fica com aquele remorso. Meu Deus, será que essa criança não queria comer, não? Pô, ela viu a criança pegando um dinheiro, às vezes. Tio, me dá uma dinheiro aí que eu quero comprar coxinha. Aí ela pegou o dinheiro e foi dar pro pai dela que tá lá bêbado, caído de bêbado lá no poste lá, né? E ela foi dar o dinheiro. Então, o dinheiro não foi para ela comer, o dinheiro foi para ela dar pro pai bêbado. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu estou ajudando uma criança ou estou patrocinando um vício? Um dia eu cheguei para um rapaz, ele veio pedir, veio com aquela história toda, eu cheguei perto dele e falei, meu querido, você tá cheirando pinga, você vai usar esse dinheiro para beber, não vai? Ele deu aquela risadinha assim, Eu falei, então, eu sei que você não vai usar esse dinheiro para comer, você vai usar esse dinheiro para comprar pinga, eu posso ir lá comprar a sua comida? Ah, não, deixa quieto, virou as costas e foi embora. Não queria comida, né, bispo? Ele, irmão, dá um dinheiro aí que eu preciso comer um negócio lá, tá bom, vou lá pagar a comida. Não precisa não, virou as costas e foi embora. Ou seja, ele não queria comer, ele queria dinheiro para tomar mais uma. E eu ia dar o dinheiro para ajudar Bispo, no vício. Todas as vezes que eu tô no centro, é raro uma semana que alguém não me aborda lá no centro. Geralmente nós estamos lá entregando, daí chega uma pessoa e pergunta, quem que é o pastor? É aquele ali? Vai lá falar comigo. Oi, pastor, então, eu tô precisando de uma passagem para voltar lá para não sei para onde. Você não consegue me ajudar com... Se eu for ajudar todas essas pessoas, bispo, com o dinheiro que eles me pedem toda sexta-feira, eu tenho que levar 800 marmitas e tenho que levar aqui no bolso uns R$1.000. Uns R$1.000 pelo menos, porque toda semana alguém quer voltar para algum canto. E daí nós não temos condições, daí nós temos que se propor a fazer algo. E o que a igreja se propôs a fazer foi, de fato, levar a refeição, o cobertor, o suco, a água, uma palavra do evangelho. É o que nós estamos fazendo. Agora, não tem como, por exemplo, a gente colocar no ônibus tanta pessoa que disse que quer para algum canto. E geralmente quando você fala, então vamos lá pro ônibus, não, ela não quer o ônibus, ela quer o valor da passagem do ônibus. Um dia eu era obreiro ainda, né? Isso faz mais de 20 anos atrás, de uma denominação, pastor Luciano, e um rapaz chegou assim, veio com a passagem, né? Que era aquele velho golpe da passagem, agora acabou, né? A pessoa passa lá na rodoviária, as pessoas saem do ônibus, jogam a passagem fora, aí ele pegou uma passagem lá da Bahia, né? E falou, irmão, cheguei aqui, sou da Bahia, mostrou a passagem, preciso voltar, vocês podem me ajudar, né, com a passagem? Quanto o senhor precisa? Dá mais ou menos, sei lá, falou o valor daquela época da passagem. Aí os obreiros todos se juntaram, né, cada um pegou um pouquinho, um deu 5, outro deu R$10, juntaram todos, foram com ele na rodoviária, colocaram dentro do ônibus, pagaram, compraram a passagem. Não, isso é verdade, viu, pastor? Colocaram no ônibus, né, eu como pastor da igreja, como obreiro lá principal, pedi para eles, né, que pudesse ajudar, e todos ajudaram. Um lá foi, levou ele com carro, com outro obreiro, colocou dentro do ônibus, comprou a passagem e colocou dentro do ônibus. Aí tem aquela saída do estacionamento, foram embora, né, eles viram que ele saiu do ônibus e foram pro carro e passaram. E quando se você sai da rodoviária, você passa lá na Cruzeiro do Sul. Quando passar na Cruzeiro do Sul, ele tava andando na calçada. Ele saiu do ônibus, pediu para descer lá na Cruzeiro do Sul, né? Porque olha a situação, né? Que situação, que história. Tá ajudando ou está atrapalhando, pastor? Pois é, bispo. Foi que nem uma história uma vez que eu vi de um rapaz que estava com uma moto sem documento, bispo. Isso é uma piada, né? O rapaz estava com... E tá filmando bem na hora da piada. Meu Deus. Pode filmar, não tem problema não. Esse aqui vai pra Dória, pros anais da Dória. Vai ficar registrado. Pastor Luciano contando piada. E o rapaz estava sem documento da moto, bispo. Ele viu que estava tendo um comando policial e falou, quer saber? Vou descer da moto, vou empurrar a moto. E foi empurrando. Chegou no comando, o policial falou, mas rapaz, não sabe que essa moto tá empurrando. Sabe o que é?
essa estrada aqui não vai para aquela cidade tal, lá em Aparecida? Sim. Então, eu tô pagando uma promessa. Eu vou daqui até lá empurrando a moto, como forma de gratidão. E o policial, rapaz, que história bonita. Vou fazer o seguinte, vou pedir pro policial fazer escolta pra você. Você vai daqui até lá sendo escoltado pela polícia. E teve que ir empurrando. Tá Não é? vendo? Tá vendo? Quer ser esperto, bispo? É, mas situação, né? Situação complicada. Ele se livrou pelo menos do BO, né? Mas teve que andar, teve que andar. teve que pagar a Pagou, promessa. pagou a promessa mesmo. Acho que ele ia no caminho assim, "Ô, se ninguém me pedir documento, eu vou mesmo. E assim, né? Pastor Luciano Scala, tem mais algum áudio, alguma participação? Não, né? Pastor Luciano, vamos então às últimas questões de hoje aqui da nossa programação. Hoje falamos sobre o amor ao próximo. Será que o cristão tem vivido realmente o verdadeiro amor ao próximo? Então, tem mais duas últimas perguntas aqui para o senhor. O apóstolo Tiago cita assim, ó: se alguém dentre vós vê o irmão, né, carente de alimento, de roupa, de vestuário, e dizer, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, sem contudo nada lhe dar, que benefício trará para esta pessoa? Aí ele fala na sequência que a fé sem obras, ela é morta. Sim. Então, quando ele fala que a fé sem obras é morta, eu chego ali para a pessoa, meu irmão, olha, eu já vi pessoas assim. Um dia, eu teve uma época da minha vida que eu passava grande dificuldade financeira, que eu estava Sim. desempregado, antes mesmo de ir para a igreja. Eu vendia ali alguns produtos ali na saída do trem, na saída do metrô. Já fui camelô também, né? Por incrível que pareça, já trabalhei. E eu vi, assim, algumas pessoas que paravam também ali na porta do trem para pedir esmola. E muitos evangélicos passavam e chegavam para aquela pessoa que estava pedindo esmola e falava, irmã, sai dessa situação, Jesus te ama, e não sei o que, e pregava a palavra e dava um folheto para a pessoa. A mulher pegava o folheto, amassava e jogava fora. Falava, esses crentes vêm aqui falar de Jesus para mim, mas não me ajudam em nada, né? Falar de Jesus é fácil. E ajudar ao próximo. Então o Tiago cita exatamente isso. Você chega para uma pessoa que está ali pedindo esmola, ô irmão, aquietai, diferente do pastor Luciano. Se o senhor dá uma marmita para a pessoa, o senhor pode falar, irmão, dê o alimento, mas você quer sair dessa situação? Sim. Vai lá na igreja, ou seja, o senhor ajudou e depois o senhor pregou a palavra. As irmãs, os irmãos, eu via isso aí constantemente. Toda vez que passava um trem, alguém parava com a irmã que estava ali pedindo esmola e pregava o evangelho para ela. Ah, irmã, não sei o que, sai dessa vida, olha, tem igreja aqui, vai lá na igreja, porque você vai ter Deus no seu coração, você vai sair dessa situação. E ela educadamente, né, a mendiga educadamente, tá bom. Já, pá, ela olhava para mim, esses crentes vêm aqui para me evangelizar e não me ajudam em nada. Só vem falar de Deus, mas são os que menos me ajudam. Incoerente, né? Hã? E aí, como é que fica essa situação de Tiago, hein? Quando você vê uma pessoa carente, necessitada, você tem a fé, mas não faz nada. Será que semelhante fé poderá ajudar essa pessoa, pastor Luciano? A gente lê aqui em Tiago capítulo 2 e parece que ele está em contradição com o que Paulo fala, né? Acerca da questão da fé e das obras. Porque Paulo vai deixar muito claro que ninguém é salvo pelas suas obras, pela prática das boas obras. Falamos isso já alguns blocos atrás. Porém, Tiago, ele vai dar uma ênfase aqui, dizendo dessa responsabilidade que nós temos. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, algumas pessoas, bispo, vão ressaltar. Irmão ou irmã, que significa que eu tenho que ajudar somente aquele que é meu irmão e minha irmã, né? Porque alguns vão falar isso. Esses dias aqui, essa semana, uma pessoa me escreveu pelo YouTube me perguntando isso. Eu tenho que ajudar aquela pessoa, eu sou evangélico, eu tenho que ajudar aquele católico? Eu falei, é claro, você tem que ajudar. Paulo né? mesmo responde essa pergunta. Ele fala lá em Gálatas, fazem o bem a todos, mas principalmente aos da domésticos, família da fé. né? Aos domésticos da fé. Ou seja, tem que dar prioridade a quem é da fé. Sim. Mas tem que fazer o bem a todos. A todos. Jesus perguntaram para Jesus, mas quem que é o meu próximo, né? Quem que é o teu próximo? Então eu vou contar uma parábola aqui. Jesus conta a parábola e quem ajudou foi o samaritano, que era considerado impuro, né? Bom, mas voltando aqui pro texto de Tiago, Tiago vai deixar muito clara essa ênfase, né? Assim a fé, capítulo 2, versículo 17. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago não está dizendo que você é salvo pela prática de boas obras, mas Tiago está dizendo que quando você é um cristão genuíno, você pratica essas obras. Ele vai citar dois exemplos aqui, que é o exemplo de Abraão e é o exemplo de Raabe. Se você ler a continuação do texto, ele vai citar esses dois exemplos, que foram pessoas que acreditaram em Deus
que se relacionaram com Deus e tiveram uma atitude por decorrência a esta fé que elas tiveram em Deus. O que Tiago vai dizer é que o cristão verdadeiro, pela sua crença em Deus, ele também vai praticar estas boas obras. Negligenciar estas boas obras, negligenciar o fato de você ajudar quem estiver com fome, quem estiver com frio, quem estiver padecendo uma necessidade, negligenciar isso é negligenciar o mandamento bíblico que nos ensina e que nos impulsiona a amar o próximo como a nós mesmos. Então esse Tiago capítulo 2 nada mais é do que a responsabilidade do cristão perante o sofrimento do outro que está próximo a nós. Agora eu vou terminar fazendo uma pergunta teológica para o senhor, pastor Luciano. É complicado, hein? A Bíblia cita ali na lei do dízimo dos dízimos, né? Ou seja, o que é o dízimo dos dízimos? Os levitas viviam dos dízimos, porque eles não receberam a terra, né? O único povo que não recebeu a terra foram os levitas. O estado de Israel foi dividido em 11 estados, mas as tribos eram 12, né? Os 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E aos levitas ficou a responsabilidade, então, já que eles não receberam terra, a incumbência de cuidar dos dízimos, né? Então os dízimos chegavam até eles, dízimos que não foram instituídos na lei, já existiam desde Abraão, né? Já foram antes da lei, na época das alianças. A aliança entre Abraão e Melquisedeque já tinha sido cumprido 430 anos antes da chegada da lei, então o dízimo não era uma instituição da lei. Mas quando o povo levita ficou sem o dízimo, né, então eles foram quando o povo levita ficou sem terra, então eles foram incumbidos de receber os dízimos do povo, até mesmo para que houvesse sustento. Eles cuidavam da casa de Deus e tinham o seu sustento ali. O que o senhor acha dos dízimos, hein, pastor? Já pensou se toda a igreja, a igreja não paga imposto, né? Então se a igreja, ao invés de pagar imposto, pegasse 10% de todas as suas rendas, 10%, hein? O dinheiro livre que entra ali é de oferta, e está ali semeado, onde o pastor vai investir, né, na compra de bancos de igreja, vai investir em programas de rádio, televisão, em assistência social, etc. A igreja pegasse 10% dos 100% do montante todo que entra, e ela tivesse que investir isso em obras sociais. Você acha que ia acabar o problema do Brasil? Eu acho que ia acabar, ia sobrar, hein? Não ia. Já pensou? A igreja, tudo bem, ó, vocês não pagam imposto, mas vocês têm que ajudar alguma obra social. Ajudam um hospital, vocês vão ajudar alguma coisa e prestar contas disso, né? Pois é, bispo. Eu vejo, bispo, que não tinha que ser uma imposição, né? Não tinha. Na verdade, a igreja ela tinha que assumir esse papel, essa responsabilidade de praticar o amor. E as igrejas, elas tiveram um papel fundamental, sobretudo no Brasil, né? Existem quantas Santa Casas que a igreja ela ajudou a montar e a manter? Santa Casa, universidades, escolas, creches, né? A igreja, ela precisaria sim ter essa responsabilidade, porque como o bispo disse, é um dinheiro que entra livre. É um valor que entra que não se paga impostos, porque justamente existe a noção de que é um dinheiro sem fins lucrativos, bispo. Então a igreja, o responsável, ela tinha sim que fazer esse tipo de trabalho, porém não é o que a gente encontra, não é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê igrejas que fazem, né? E tem igrejas que não faz nada, que simplesmente só se arrecada. A maioria não faz nada, infelizmente, pastor Luciano. A maioria arrecada, e não tem nada, não tem volta desse investimento em nada. Você não vê uma doação de cesta básica, você não vê nem programa de rádio, né? E aí você pergunta, dou tanto dinheiro aqui na igreja, né? A igreja é do pastor, é comprada, né? Às vezes o templo é próprio, não paga aluguel, e a oferta, e ali, e o que é feito com isso? Né? Qual é a obra? O que está sendo feito? O que está sendo difundido com isso, né? Então não é muito, né? 10% você pegasse assim, por exemplo, o pastor Luciano, qual é a sua opção? O que você quer ajudar? Eu quero ajudar os pobres. Então tá aqui, presta conta aí, vai lá, pega as notas fiscais das suas marmitas e pronto, foi distribuído, o senhor pagou o seu devido tributo, né? A igreja tal, o que você quer? Eu quero ajudar a Santa Casa. Então vamos lá, ajuda a Santa Casa e ela é mantida com aqueles 10% que você ajuda a igreja. Já pensou? Poxa, não teria mais fome no Brasil, não precisaríamos mais de plano de saúde, pastor Luciano, que os hospitais iam ser todos de primeira. Se a pessoa, o hospital recebendo 10% das entradas de uma igreja grande aí, por exemplo, que existe no Brasil, uma igreja que ajudasse ali o hospital, não sei o quê.
E não é tudo, hein? Ele não vai dar 90%, ele vai dar 10%. Não é metade, né, Não é bispo? metade, não é 25%, 10% apenas do que entrar, ele vai destinar para as obras sociais. Pois é, seria o ideal, né? Seria o ideal. Eu não tenho apego a essas coisas e eu agradeço a Deus por Deus ter me dado condições de ser pastor de uma igreja que entendeu esse coração solidário do seu pastor, o coração solidário dos irmãos que estão ali na igreja. E eu glorifico a Deus, porque são pessoas que entendem esse chamado que nós temos e abraçaram a causa comigo. E não foi necessário ninguém chegar e impor, como o bispo falou, né? Se tivesse sim essa necessidade, ou talvez essa imposição de se destinar a tal parte, nós destinamos parte dos recursos semanalmente. E Deus não tem deixado faltar na nossa igreja lá, bispo. Então, e o senhor faz essa parte, mas o amor não é de todos, né, pastor Luciano? Então, é aquele negócio, quando estava na lei, não existia o Espírito Santo. Então, como o amor é um dom do Espírito Santo, as pessoas não tinham como apresentar amor para Deus no passado. Resultado, Deus impôs as leis. A lei. Né? Então, o sábado é o seguinte, meu querido, você para de trabalhar e não faz nada. Né? Se fizer, vem maldição na tua vida. É assim, é mandamento. Né? Guarde o sábado acima de tudo. Não pode fazer nada no sábado. Vem a graça, vem o pacto da graça, nós recebemos o Espírito Santo, Deus deixa aí o amor. Então o amor que agora te conduz, né? E muitas pessoas pensam que amam, mas não amam, né? E a pessoa tem que ter essa consciência, como a irmã falou aqui, como é que eu faço para exercer o amor na minha vida? Como é que eu faço para praticar o amor? E como a outra citou, às vezes eu me sinto que eu faço muito pouco, e isso é importante existir, né? Mas como o amor não é de todos, né, pastor Luciano? Exatamente. Então nem todos vão viver essas práticas, nem todos vão estar ali realmente inclinado para fazer, né, bispo? E o governo, por sua vez, poderia ajudar também, né, dando assim algumas coisas, alguns benefícios para aqueles que querem fazer o amor, querem fazer a caridade, como o senhor, por exemplo. O senhor ajuda aí com a cesta básica. Quanto que o governo já te ajudou nessa distribuição de cesta básica? O senhor está matando a fome do povo? Então, bispo, não tem. Eu lembro que quando nós montamos a Casa de Recuperação e tentamos o recurso do Estado para se promover vagas, para que o Estado tivesse ali também espaço na nossa casa, para que eles pudessem encaminhar pessoas que pedem ajuda para o Estado. E muita burocracia, bispo, muita burocracia. Até o pH da água tinha que ser um pH... Poxa. Eu falei, meu... Vanádio 10? pH 10, pode ser? Então, bispo, eu falei, Senhor, como é que eu consigo... Esferier, se eu quero, precisa de uma água esferier para dar eu não tô nem entendendo o que o bispo tá falando. É uma água que tem pH 10, pelo menos eles dizem que tá sempre pronunciando, né? Geralmente o pH da água é 5, 6, 7. Tinha que ter o pH da água tal. Me deram uma lista de 2 folhas assim. Eu falei, não tem como. Pode ser água do filtro? Não tem que ser. Não, tem que ser aquela água ali e tal. Daí não tem como. Análise da terra, do local. Falei, Senhor, deixa pra lá. Muita burocracia. Então, mas já fazem isso mesmo, já sabe o objetivo, né? De recusar o seu pedido e falar, pastor Luciano, nós queremos te ajudar, meu irmão, minha irmã. Mas o teu pH... Mas o teu pH não é o ilícito, então infelizmente o senhor não pode receber nossa ajuda e blá blá blá. Pois é. E por aí vai, né? Bom, é isso aí, né? Aí o senhor vê o pastor Marco Antônio fala que lá em Curitiba existe já um outro pensamento, uma outra visão, né? Então é isso que tá, né? Porque às vezes a gente vive aqui em São Paulo, tem pessoa que não sai de São Paulo de jeito nenhum, que nem eu, e pensa que todo o Brasil está assim, né? Todo o Brasil está assim. E não é, né? Às vezes você vai a alguns lugares, algumas cidades, que você vê essa diferença. Por quê que há diferença? Porque existiu, pastor Luciano Scala, um mínimo investimento, uma coisa pequena, uma coisa que não faz mal para ninguém, né? Essas igrejas aí grandes que existem por aí poderiam acabar com a fome de todo mundo. Se eles quisessem ajudar, se eles quisessem, né, a pessoa que está nos ouvindo, que se quisesse ajudar, eles ajudariam e não teria mais pessoa necessitada. Teria mais, porque... Mas geralmente são pessoas, são líderes que buscam justificativas, né? E tentam justificar aquilo que, do meu ponto de vista, é injustificável. E se cruza os braços e ali consegue 2, 3 fundamentos para o seu pensamento, cruza os braços e fala, bom, eu não tenho problema com isso não é responsabilidade minha. Será que não é mesmo? Eu já ouvi pastor falar que a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho. Então prega o evangelho, não tem mais que fazer nada para ninguém,
Ou seja, então eles contradizem a própria Bíblia quando Tiago chega e fala: se você vê o irmão necessitado de roupa, de comida, e dizer ide em paz, aqueitáveis, fartáveis, você não está fazendo nada. Então isso não é amor ao próximo. Amor ao próximo é você realmente pregar o evangelho acima de tudo, mas também estar preocupado com essas situações. Porque se a fé resolve tudo, pastor, nós não precisamos mais comer, não precisamos mais beber, não precisamos mais trabalhar. Exatamente. A fé vai resolver tudo. Eu vou ter fé, vai aparecer dinheiro, vai chover dinheiro lá na minha garagem e por aí vai, né? E não é assim. Não. A fé sem obras é morta. Jesus, ele sempre teve essa responsabilidade, e eu chamo de responsabilidade social. A gente encontra no primeiro milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos disseram: Senhor, manda o povo embora, esse povo vai cair de fome aqui no caminho. Jesus falou: não, dá-lhe voz de comer, vamos alimentá-los. E ninguém foi embora com fome, todos comeram e foram saciados. E era um povo que em breve Jesus já sabia que ia dispensar todo mundo, né? Exatamente. Porque Jesus sabe todas as coisas, ele sabia que aquele povo só estava interessado em pães e peixes. Exato. Mesmo assim, Jesus vai, multiplica os pães e os peixes, não deixa que eles fossem embora com fome, apenas para mostrar para vocês, tá vendo? Eu tô aqui para saciar em todos os aspectos, né? Não só no aspecto ali da palavra que Jesus estava ali semeando para eles, mas também dos alimentos também, né? Que senão a pessoa não vinga. É mesmo, pastor Luciano? Exatamente, bispo. Jesus não somente curou naquela ocasião, mas ele também alimentou a fome daquelas pessoas, que era uma fome física, a fome espiritual, claro, mas também a fome física, e acho que a igreja tem que aprender muito com esse milagre. Tá bom. Pastor Luciano, eu vou dar um pouquinho mais de tempo pro senhor, né? Vou dar uns 7 minutos hoje pro senhor. Opa! O senhor falar aí sobre... Vou falar um monte de coisa aqui. A importância das obras sociais, a importância do evangelho. Uma alternativa, queria que o senhor desse uma alternativa aí para os ouvintes, para os irmãos que estão nos escutando. O que eles podem fazer para amar mais o próximo, para honrar este mandamento de Deus, né? Não é um pedido, não é um mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que o senhor gostaria de colocar aí nas suas considerações finais, depois os seus endereços, onde que as pessoas podem te encontrar? Muito bem. Bispo, eu quero primeiramente agradecer pelo convite, o programa de hoje é extremamente importante. Esse programa de hoje, do meu ponto de vista, é um dos programas mais importantes que eu participei aqui junto com o Bispo, porque fala sobre o imperativo que nós devemos amar. Amar ao próximo, entenda isso, você que está me assistindo ou ouvindo. Amar ao próximo não é uma opção. Não existe uma opção, bispo, da gente amar ou não amar. É um mandamento. E esse amor, ele deve ser um amor prático. Não é um amor simplesmente platônico, metafórico, nada disso. É um amor prático. Quem ama, demonstra que ama. Isso serve nas nossas relações. Isso serve nas nossas relações com o próximo e também na nossa relação com Deus. E nós demonstramos que amamos a Deus, não é passando horas e horas cantando na igreja, aplaudindo na igreja, louvando, nada disso. Nós demonstramos que nós amamos a Deus quando nós amamos ao próximo, aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Eu falei dos projetos que eu sou pastor, que eu trabalho, que eu toco juntamente com a minha igreja. Mas existem muitas outras alternativas para você praticar o amor. O cristão não é só levar a comida na rua, a cobertor na rua, não é só isso. Existem muitas outras necessidades. Nós estamos num país onde existe um problema da migração. Nós estamos num país que você vai para o norte do nosso país e nós encontramos muitos venezuelanos chegando no nosso país numa condição deplorável. Nós estamos em São Paulo, e São Paulo é uma cidade que recebe bolivianos que chegam numa condição difícil. Sírios, recebe pessoas de outros países africanos, pessoas que chegam aqui, pessoas do Congo, por exemplo, que chegam aqui também numa condição muito difícil. E o que a igreja tem feito com esse tanto de estrangeiros? Qual é o tipo de papel que a igreja tem ou responsabilidade que nós temos? Porque Jesus fala sobre o estrangeiro. Nós temos uma população carcerária imensa no nosso país, imensa. E qual é o papel da igreja em catequizar essas pessoas, evangelizar essas pessoas, levar o amor de Cristo para essas pessoas? Existem algumas igrejas que, graças a Deus, assumiram essa responsabilidade e hoje estão lá dentro dos presídios evangelizando. Implantaram igrejas lá dentro. Nós temos hospitais
pessoas que estão morrendo nas últimas, que precisam ouvir sobre Jesus Cristo, precisam entregar suas vidas para Jesus, precisam receber o acalento do Espírito Santo, e às vezes nós, como igreja, estamos preocupados com tantas outras coisas que são secundárias, e esquecemos que o principal é fazer o bem, é levar Jesus Cristo para essas pessoas. Eu sou responsável, sim, por um trabalho social com moradores de rua, pessoas que estão na extrema pobreza, pessoas que passam fome. Muita gente acha que não, mas São Paulo não tem pessoas que passam fome. Existem sim pessoas que passam fome nessa metrópole rica, que já arrecadou quase 2 trilhões esse ano. Eu faço trabalho ali na região do Pátio do Colégio, na Rua Boa Vista, que tem um impostômetro. Quem é de São Paulo sabe do que eu estou dizendo, aquilo ali é um absurdo. A cada segundo, aquele negócio vai girando, daqui a pouco bate 2 trilhões arrecadados. E nós entendemos que o Estado ele não vai assumir essa responsabilidade sozinha. Nós, como igreja, temos um papel fundamental, que é levar Jesus Cristo, que é dizer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia, mas também levar ajuda para aquele que necessita. Levar o amor de Cristo prático para aquele que está numa condição extrema de dificuldade. Então eu quero agradecer a Deus, porque Deus tem levantado pessoas nessa época, nessa geração, que se compadecem. A pandemia despertou isso, então nós encontramos no período da pandemia muitas pessoas sensibilizadas em ajudar. Isso foi lindo, foi fantástico, porque pessoas não sofreram mais porque tiveram sim ajuda, não só de um auxílio do governo, mas um auxílio da igreja, daquela pessoa, daquele artista, daquele outro que fez uma live e conseguiu arrecadar ajuda para ajudar pessoas na necessidade. Então eu acredito que a pandemia ela nos despertou para essa necessidade de olhar um pouquinho para o lado de fora da janela e ajudar aquele que está com fome. O meu convite para você que está aqui me assistindo, que está aqui me ouvindo, é que você possa olhar um pouco ao seu redor e ver pessoas que já estão perto de você, pessoas que estão em crise, em dificuldade, pessoas que às vezes não têm o que servir para os seus filhos agora, daqui a pouco, hora do almoço, pessoas que não têm o que pôr na mesa. Eu não estou falando de uma realidade em estados que sempre foram lembrados por fome, por seca, não estou falando disso não. Eu me refiro em São Paulo, eu me refiro ao centro de São Paulo, eu me refiro às periferias de São Paulo, onde existem pessoas que, se não fosse ajuda da igreja, ou de uma ONG, ou de um grupo de amigos, arrecadar uma cesta, arrecadar uma sacola com mantimentos, não teria o que servir para a sua família hoje. Então eu convido você a começar a ser mais grato. Por mais simples que seja a refeição que você tem agora, para comer meio-dia, por mais simples que seja, agradeça a Deus. E se você conhece pessoas que estão próximas a ti, que estão na necessidade, ajude, estenda a mão, acolha, reparta. E a Bíblia diz, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, que Deus, ele dá semente para aquele que semeia. Se você tem um coração semeador, um coração generoso para ajudar, Deus jamais deixará faltar a provisão na tua vida, na tua mesa e na tua casa. Aquele jovem que cedeu os 5 pães e 2 peixes para que Jesus pudesse multiplicar e alimentar aquela multidão. Aquele jovem, ele não ficou mais pobre. Aquele jovem se alimentou e, através da ajuda dele, mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentados. É esse o convite de Deus para mim, para você, para as igrejas do Brasil, que nós possamos sim repartir e fazer o bem àqueles que precisam. Bispo, eu quero agradecer. Se você quiser falar comigo, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se você quer conhecer um pouco mais dos projetos que eu realizo, eu quero te convidar a agora entrar aí no seu Instagram e me seguir no Instagram, me seguir no Facebook, vai lá no YouTube, no Twitter. Se você colocar Luciano Scala, igual apareceu aqui durante o programa, Scala, ESCALA, você vai me adicionar e você vai ver um pouco mais do nosso projeto e, claro, podendo ajudar. Hoje é sexta-feira, hoje é um dia muito propício, hoje é o dia do desafio, é o dia que a gente quer levar 1000 refeições. Quem puder, ajude.
Vai lá, colabore conosco e Deus vai com certeza abençoar e prosperar a sua vida. Tá Valeu, certo. bispo! Valeu, obrigado, pastor Luciano Scala. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto já já com você para as minhas considerações finais aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá? Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para uma grande concentração de fé, onde você vai tomar posse do milagre em sua vida. Você precisa de um grande milagre? Então venha estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Uma reunião que vai mudar a sua vida. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana, Lei e a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Como disse o pastor Luciano Scala, com certeza, este foi um dos temas mais importantes abordados aqui na nossa programação. Meu irmão, muitos dizem assim, é difícil alcançar a vida eterna, bispo, é difícil, porque nós temos que cumprir tantos mandamentos, tantas ordenanças, não podemos pecar, não podemos olhar para a direita, para a esquerda. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, o fanático agora pode até me censurar, mas olha, alcançar a vida eterna é a coisa mais fácil do mundo. É só você viver dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que já estão em falta nesse, né? Quando a gente fala esse, tem pessoas que pensam assim, eu não congrego, eu não vou na igreja. Agora, bispo, depois da pandemia, eu só estou acompanhando por YouTube, pelo Facebook, agora só estou acompanhando a reunião via rádio, não tenho ido mais na igreja. Bom, se o primeiro mandamento você não realiza, imagine o segundo, você não vai chegar no segundo de jeito nenhum. Mas, gente, é tão fácil alcançar a vida eterna. Sabe o que você tem que fazer? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Bicho, mas peraí, agora o senhor dificultou tudo, porque é difícil, gente. É só ter vontade, é só ter uma coisa chamada desejo. Na quarta-feira nós tivemos o estudo bíblico lá na igreja e nós estamos exatamente falando isso. Qual é a disposição do homem de Deus? Você está disposto a quê? Ao que você está disposto? Eu poderia ter feito mesmo o que muitas pessoas fazem. Por que eu vou ser pastor? Por que eu vou pregar o evangelho? Por que eu vou perder meus domingos da igreja? Por que eu vou ficar lá pregando? Não. É só eu receber a palavra,
frequentar, ser um frequentador de uma igreja, eu não tenho compromisso com nada, vou lá domingo de manhã ou domingo 18 horas, participo lá do meu culto, fico ali minhas 2 horinhas na igreja, faço meus louvores, digo que eu amo a Deus, vou para casa, vou trabalhar, vou ter minha vida, vou ter minha casa, vou ter minha família. Os domingos que eu tiver um feriado eu vou viajar, levo a patroa pra praia, pra cá, pra lá, e vou viver a vida assim. Seria muito mais fácil, isso é o que Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, né? Então muitas pessoas, elas querem ganhar a vida, quero ganhar a vida, eu quero ganhar a minha vida, esses vão perder. E aquele que perder a vida por minha causa, esse achará. Então eu não consigo entender, meu irmão, como que você pode estar numa igreja e você não ter compromisso nenhum com Deus, nem com a sua obra, nem com o seu evangelho. Isso é cristianismo, você tem certeza que isso é ser cristão? Você não tem compromisso com nada, você não tem compromisso com a fé, com a igreja, com as pessoas, não tem cabimento uma coisa dessa, eu não consigo enxergar isso, na minha visão não dá para enxergar uma coisa dessa, né? Então, o verdadeiro cristão, na minha tese, na minha opinião, é aquele que se dedica ao evangelho, que a maioria dos domingos ele comparece à igreja, ele está ali porque, é como a irmã lá de Mogi falou, é o mínimo que a gente pode dar para Deus, é o mínimo é esse, não tem como dar menos do que isso, né? Poxa, congregar, estar ali aos domingos participando das reuniões, participando do evangelho, dizendo: Jesus, eu poderia assistir o Senhor da minha casa, mas eu preciso dar alguma coisa para ti, porque o Senhor dá tanto para mim, eu preciso ir até a igreja, porque quando eu vou à igreja, Senhor, eu estou dando para ti alguma coisa, eu estou dando minha oferta, eu estou abrindo mão do meu domingo, do meu sono, do meu lazer. Eu não vou ficar aqui da cama abrindo um canal de YouTube e ficar ali meio que dormindo na cama e assistindo o Bispo Hermes. Não, eu vou à igreja, eu vou acordar domingo, eu vou colocar minha melhor roupa, eu vou estar ali na igreja participando, vou tomar meu banho, acordar cedo, eu vou esperar assim meia hora o ônibus passar, Jesus, porque eu quero ir na tua casa, porque eu preciso te agradecer, eu preciso te louvar, eu preciso te adorar, eu preciso presentear o Senhor, porque o Senhor é tão bom para mim, e por que eu não vou dar o mínimo para ti? Né? Então as pessoas têm que ter mais essa consideração, elas têm que considerar mais o cristianismo, a fé, a vivência da palavra e colocar isso no seu coração. Uma irmã, ela perguntou aqui, pastor Luciano, qual é o princípio do amor ao próximo? Sabe qual é o princípio? Amar a Deus. Quando você realmente passa a ter um compromisso com Deus, o próprio Espírito Santo te constrange para que você viva mais essa fé, para que você viva mais essa palavra, para que você seja um praticante verdadeiro do amor ao próximo. O amor ao próximo também você tem que ter vontade para fazer, porque se você não tiver vontade, é melhor ficar na sua. Eu estou bem, tenho meu colchão, tenho minha cama, eu tenho minha comida, eu tenho minha casinha para morar, por que eu vou me preocupar com o próximo? Por quê? Não precisa ter essa preocupação, eu tenho as minhas condições aqui, então não preciso me preocupar com o meu próximo. E aí é onde muitas pessoas, por isso que Jesus fala, até uma ouvinte aqui perguntou, teve um cantor aí que fez doações, não sei o quê, é por amor, e se for sem amor não tem valor, é por isso que essas pessoas sobressaem. E Jesus fala assim, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão-se à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, ao passo que muitos de vós serão excluídos. Quando eu falo para você sabia que na vida eterna terão muitas pessoas que sequer pisaram nas igrejas, e as pessoas acham ruim com o bispo não pode falar uma coisa dessa, não já se viu uma coisa dessa. Existem muitas pessoas que nunca colocaram seus pés na igreja e vão ter a vida eterna, sabe por quê? Porque sempre tiveram um respeito para com Deus, colocando Deus em primeiro lugar da sua vida e fazendo o que podem e o que não podem para ajudar o seu próximo. E isso é amor, isso é o que verdadeiramente leva a pessoa para a vida eterna. Porque Jesus fala que todas as vezes que você faz isso, você está fazendo para Deus. E todas as vezes que você deixa de fazer isso, é para Deus também que você está deixando de fazer. Porque Jesus, quando Jesus cita a parábola, ele fala, mas aqueles perguntarão, Jesus, mas quando nós te vimos com fome, com sede, te assistimos ou deixamos de te assistir? Jesus responde, toda vez que você fez ou deixou de fazer para o seu próximo, você deixou de fazer ou fez para mim. Então você faz para Deus, você deixa de fazer para Deus. Então nós precisamos, gente, começar. Você quer começar a amar o seu próximo? Comece amando a Deus. Comece a ter um compromisso com Deus.
Ah, bispo, é muito confortável, é muito bom agora seguir Jesus, porque eu estou aqui de casa, assistindo as lives, ouvindo a rádio, participando. Meu irmão, dá um passo a mais. Dá um passo a mais, mude essa teoria, isso tem que ser mudado rapidamente na sua vida, você tem que rever os seus conceitos, os seus valores, você tem que reconstruir as coisas, porque não é dessa maneira. Se você está servindo a Deus dessa maneira, você não está servindo da maneira correta, da maneira exata, da maneira que agrada ao Senhor. Quer agradar a Deus da maneira correta? Então, em primeiro lugar, compromisso com Deus, né? Então, domingo é meu dia do Senhor, eu vou estar ali servindo. Faltou uma vez ou outra, é óbvio, todo mundo tem as suas falhas, tem, né? Às vezes a pessoa está doente ou está enfermo, ou num domingo ela foi viajar, raramente, uma coisa rara, bispo, geralmente eu estou na igreja, quando eu falto, né? O senhor pode até perceber que eu faltei ali, porque é difícil, é raro eu faltar. Ótimo, não tem problema. Agora tem pessoas que é o contrário, o movimento é o contrário. É raro você ver essa pessoa na igreja. Quando você vê, tem os irmãos que eu vejo lá na igreja, eu até me assusto, eu falo, você aqui? O que aconteceu? Né? Meu Deus, vai mudar o tempo. Vai chover canivete agora. Ah, bispo, é que eu estou muito ocupado, trabalhando muito. Exatamente. Tem muitas justificativas, né? Trabalhando muito, muito preocupado com a vida. É isso que a Bíblia ensina, para você se preocupar com o mundo e deixar Deus em segundo lugar. É o que a Bíblia ensina mesmo. Só que não, né, gente? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos que buscar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E aí, quando você pega esse amor para com Deus, quando você vive esse amor para com Deus, automaticamente você vai se preocupando com o teu próximo. Você quer ver o bem-estar das pessoas, você quer ajudar os seus semelhantes, você quer ajudar as outras pessoas para que elas tenham vida também e vida em abundância. Então vamos viver este amor acima de tudo e vamos congregar neste domingo na comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Quero esperar por você em todos os nossos endereços, né? Daqui um pouquinho nós vamos passar os endereços deste domingo, grande domingo dos milagres, para você que precisa se apoderar aí de uma bênção de Deus na sua vida. Bispo, é errado a gente querer de Deus bênçãos, milagres, vitórias, pelo contrário, é errado você não querer. Então domingo agora, grande domingo dos milagres, e nós vamos estar vivendo essa palavra acima de tudo na nossa vida. Então você que quer desenvolver o amor para com Deus e o amor para com o seu próximo, não perca. Eu vou estar com você às 9 horas da manhã na Avenida Celso Garcia 243 no Brás e às 18 horas também com você. Mas bispo, agora o senhor me entristeceu, viu? O senhor me entristeceu porque eu não posso estar na igreja, eu moro em outro estado, em outro país. Como é que eu vou congregar na comunidade cristã Amor e Graça neste domingo? Aí sim, né? Aí você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Sabe por quê? Porque Deus conhece. Ele não é um Deus que cobra coisas que nós não podemos fazer. Ele cobra o que nós temos condições de dar para ele, né? Então você pode estar conosco na Avenida Celso Garcia 243 no Brás, ou você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, 9 horas da manhã, neste grande domingo, estaremos esperando por você. E às 18 horas também, com você, na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás, nós vamos estar com você em todas as demais igrejas, onde nós vamos passar para você os endereços daqui um pouquinho. Nós vamos ao sorteio agora do livro dos Sentimentos, vamos ter 2 sorteios, hein? Um que para quem deu like para nós, né? E outro para as pessoas que participaram esta semana aqui da nossa programação. Vamos começar com qual, Wesley? Quem participou da semana. Então vamos lá. Você participou do programa durante a semana? Você mandou aqui o seu oi, bom dia, boa tarde, boa noite? Então vamos lá. Entra aí no YouTube, canal Amor e Graça, para você ver quem ganhou o livro dos Sentimentos. Quem foi o sorteado foi Silvana Prestes. Participou do YouTube no dia 5, Silvana Prestes, parabéns, você ganhou um livro dos Sentimentos. Agora vamos àqueles que deram like, todos do YouTube, né, que entraram lá no canal do YouTube, deu o joinha pra gente, você que tem nos ajudado com seu like lá no canal Amor e Graça, você que já se inscreveu no nosso canal, foi a Cristina Gomes. Cristina Gomes no YouTube ganhou o livro dos Sentimentos. Tá bom, gente? 2 livros sorteados, você, tanto um que ganhou como o outro, entre em contato conosco através do WhatsApp 96504 9910. Eu quero fazer um convite agora todo especial para você, lembrando que amanhã em São Paulo nós temos a Marcha para Jesus, né? Nós temos a Marcha para Jesus amanhã, que vai sair 10 horas da manhã ali na Estação da Luz. Na Estação da Luz, quem fizer
quem quiser participar dessa Marcha para Jesus, amanhã, 10 horas da manhã, saída da Estação da Luz e a chegada é lá no Campo de Marte, tá bom? Então, mais ou menos assim, eles têm uma previsão que vai sair umas 10 horas da manhã, ali da Estação da Luz, vai fazer todo aquele trajeto, né, até chegar ali no Campo de Marte, que mais ou menos 2 horas da tarde. Vários cantores, vários pregadores, vários pastores estarão ali orando, né, pelo bem do Brasil, de São Paulo, e também vários cantores estarão se apresentando nesta oportunidade. Então você quer participar de mais uma edição da Marcha para Jesus, domingo agora, 10 horas da manhã, nós esperamos sábado agora, 10 horas da manhã, nós esperamos por você ali na Estação da Luz, e a caminhada vai ser até ali o Campo de Marte, mais ou menos umas 2 horas da tarde vão estar chegando no Campo de Marte, e aí vai ter aquele grande evento, tanto nos trios elétricos, né, como também lá no Campo de Marte. Nós vamos estar louvando a Deus, vamos estar participando dessa edição especial. Então, sábado agora, 10 horas da manhã, grande Marcha para Jesus, você não pode perder esta edição, tá bom? O trio da Adore Mais, inclusive, vai estar lá, né, Wes? O Wes, o Froz, aí vai estar tudo lá, né? O pessoal vai estar tudo em cima do trio ali, bacana, né? Trio da Adore Mais, hein? Adore Mais vai ser uma das emissoras que vai estar envolvida diretamente aí na Marcha para Jesus. Gente, beijo no teu coração. Olha, bispo, eu quero contribuir com esse programa, eu quero ajudar, eu quero dar minha oferta, eu quero semear meu dízimo, eu quero que a palavra de Deus continue sendo pregada, continue sendo divulgada. Pega aí uma caneta e um papel, você vai anotar o número da conta bancária. Bispo, agora mais do que nunca eu quero ajudar esse programa. Cada programa tem me surpreendido mais, eu quero contribuir com essa programação. Então pega uma caneta e um papel, e domingo eu te espero na Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, grande domingo dos milagres. Esperamos por você. Tchau! Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para uma grande concentração de fé, onde você vai tomar posse do milagre em sua vida. Você precisa de um grande milagre? Então venha estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Uma reunião que vai mudar a sua vida.